Boa noite, amigos e amigas. Mais uma vez, estamos reunidos aqui na Casa Espírita para mais uma palestra. Eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que dê o like, o joinha, porque quando a gente dá o joinha, o YouTube envia o vídeo para mais e mais pessoas, para que essas palestras consoladoras e esclarecedoras cheguem a mais e mais pessoas. Agora nós faremos a nossa oração inicial. Mestre Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome e queremos junto de Ti, ó Mestre, pedir ao nosso Pai comum, que é Deus, o amparo, a proteção e a assistência. Depois de pedir, nós queremos agradecer. Agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, pelos amigos e também pela nossa felicidade. Que cada um de nós que nos encontramos aqui nesta casa espírita hoje, que nós possamos nos sentir envolvidos pela Tua paz e pelo Teu amor. E que cada um de nós também sejamos atendidos de acordo com a nossa necessidade e também com o nosso merecimento. Que o nosso anjo da guarda possa estar do nosso lado, possa nos instruir, fazer com que nós entendamos a fala desta noite, que nós vamos falar hoje sobre analisando as traduções bíblicas. Então, que os mentores espirituais desta casa possam me instruir no momento da nossa palestra. E assim, confiantes em Deus e em Jesus e na espiritualidade amiga, nós daremos por início a nossa palestra da noite. Que assim seja. Então, hoje a nossa fala vai ser analisando as traduções bíblicas. Este livro é do Severino Celestino da Silva, ele é maravilhoso e ele vem nos esclarecer sobre muitos pontos da Bíblia. E aí a gente vai começar aqui pela introdução. A Bíblia é o livro mais lido no Ocidente e um dos mais aceitos do mundo. Nós acreditamos plenamente nas verdades existentes em suas páginas, mas não nas alterações que nela fizeram os homens. Porque a Bíblia, ao longo dos tempos, ela teve várias traduções. Ela foi traduzida de acordo com interesses particulares, interesses para dominar o povo, aquele povo mais humilde, mais simples e que não tinha conhecimento da Bíblia. A primeira pessoa a traduzir a Bíblia para que todos pudessem lê-la foi o Martinho Lutero. Até então, só quem lia a Bíblia eram os papas, os bispos e os padres. Aí Martinho Lutero veio e fez essa revolução, né? Pegou a Bíblia e traduziu para que todas as pessoas então tivessem acesso aos escritos. Então, o que na Bíblia foi colocado pelos homens durante todos os tempos, isso nós não aceitamos. Por isso que o Espiritismo às vezes fala assim que não gosta muito da Bíblia, mas não gosta aquele que não estuda, aquele que não conhece, porque na Bíblia temos muitas verdades. É claro que tem muita coisa, né, que foi perdida em sua tradução e por esta razão precisa ser melhor analisada. Lá no Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias, eles falam assim que as pessoas na época sacrificavam os animais e que era para agradar a Deus. E eles diziam assim que esse sangue dos animais sacrificados podiam subir e chegar até as narinas do Criador para agradá-lo, para que Deus não nos castigasse, para que não tirasse a nossa fortuna, para que nós não ficássemos doentes. Então tinha essa barganha. Eu até anotei aqui nas minhas anotações que eu assisti a palestra do João Pedro Prado, e aí ele falavam que sacrificavam os animais, que era um tipo de um sacrifício que era feito. Acha que isso vai caber hoje na nossa mente, diante do estágio evolutivo em que nos encontramos? É claro que isso era para aquela época, né, para essa época em que as pessoas acreditavam que sacrificando os animais, que esse sangue chegava até as narinas do Criador e isso poderia agradar a Deus.
Tem lógica uma coisa dessa? Claro que não. Então, a Bíblia ela tem muitas contradições. Então, quando a gente vê essas contradições, com quem que nós devemos ficar? Com Jesus. É só nós seguirmos os ensinamentos de Jesus. Então, eles falavam da barganha, do Deus punitivo, que punia os povos. Mas Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém, assim como Deus também não premia ninguém. Ele dá a cada um de nós, para cada um de nós, segundo as nossas obras. Aí falava também do céu e do inferno, ou a gente ia para o céu, ou a gente ia para o inferno. Aí aquele que de repente ia para o céu, nunca tinha feito nenhum sacrifício, nasceu, morreu, criança ainda, ele foi para o céu. Nossa, mas ele foi para o céu assim, sem fazer nada? E aquele que viveu 70, 80 anos, e ele então ia para o inferno? Gente, essa questão de céu e inferno me deixava agoniada, né? Porque quando a minha mãe falava, quando a professora que dava aula para mim na escola, para nós, na escola em São José dos Quatro Marcos, a irmã Rosimar, lembra até o nome dela hoje, ela deixava a gente atormentado com essa história de céu e de inferno, porque ela falava quem era bonzinha para o céu, quem era ruim ia para o inferno. E eu, como eu sabia, né, já me conhecia, sabia quem eu era, eu sabia que eu ia para o inferno, né, segundo a minha tendência. E minha mãe era boníssima. Falei, minha mãe vai para o céu e eu vou para o inferno, nunca mais vou ver minha mãe. Nossa, isso era desesperador. Mas aí quando eu conheci a doutrina, no dia 8 de março de 1976, abriu a minha mente. Aí a gente passa a ter outra visão de mundo, a ter outra visão de pessoas, né? Porque se descobre que não tem céu, que não tem inferno, que não tem demônio, que não tem condenação eterna. Falar que existem demônios, gente, isso aí foi para dominar as pessoas, porque vocês acham que Deus, da sua bondade infinita, sabedoria, bondade, misericórdia, ele ia criar um anjo e um Satanás? Não ia. Deus criou-nos todos nós iguais, deu para todos nós o mesmo ponto de partida, aí ele nos deixou livre. É claro que lá no início das nossas primeiras encarnações, Deus ia nos guiando, até que nós então adquirimos a inteligência e a consciência, aí nós temos o livre-arbítrio, aí nós vamos caminhar pelas nossas próprias pernas, mas até então Deus ia nos guiando, mas a partir do momento da inteligência desenvolvida e da consciência, aí nós passamos a ter o livre-arbítrio, aí tudo corre por nossa conta, né? Como dizia o Chico Xavier, cada dia que nós temos é uma página em branco que Deus nos entrega para que a gente possa escrever uma nova história a partir de cada dia. Então, cada dia que a gente amanhece, o dia é uma nova página em branco que Deus está nos oferecendo para que nós possamos fazer o nosso dia melhor, o nosso amanhã melhor. Então, tudo que nós colocarmos aí corre por nossa conta. Então, hoje nós podemos ser escravos do ontem, mas nós somos donos do nosso amanhã. Porque nós podemos estar sofrendo hoje por algo que nós fizemos há 1000 anos atrás, há 200 anos atrás, até um pensamento negativo que nós tivemos em outra existência, que não tivemos o efeito dele ainda, poderemos estar tendo hoje. Então, quando nós não encontramos a causa dos nossos sofrimentos na atual existência, nós temos que buscá-los nas existências anteriores. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre as causas anteriores das aflições. Então, quando nós não encontramos na atual existência, vamos buscá-los em existências anteriores. Aí o menino lá, o João Pedro Prado, ele fala que a legislação civil e a legislação divina são diferentes, e as pessoas achavam que era a mesma coisa, né? Que a lei divina é uma coisa, a lei humana é outra. A nossa lei humana, ela muda ao longo dos tempos, não é a mesma em todos os tempos, em todos os lugares. A única lei que é a mesma é a de Deus, né? Ela é a mesma em todos os tempos, em todos os lugares, em todos os países. E a lei de Deus, onde ela está escrita, segundo a pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, ela está escrita na nossa consciência. Então, todos nós não podemos falar que não sabíamos da lei de Deus, porque ela está escrita na nossa própria consciência. Então, hoje nós, no atual estágio evolutivo em que nos encontramos, nós já sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. E aí fala assim na pergunta 614,
que nós só somos infelizes porque nós nos afastamos da lei de Deus. Então ele fala daquele Deus, né, que punia, que tirava algo da gente. Eu já falei sobre isso, da Gênesis até Malaquias. Era um livro para a época, assim como o livro de Levítico também era um livro para a época, para aquele tempo. Hoje não é mais para nós, né? Por isso que hoje nós temos a terceira revelação divina. A gente vai falar sobre isso aqui depois. Aqui, ó. Sabemos que possui um conteúdo moral e, sobretudo, ecumênico, sobre a Bíblia, né? Uma vez que aí não é citada nenhuma religião. Na Bíblia não tem citada nenhuma religião. Aí a pessoa teve uma pessoa aqui em Paranaíta que teve a coragem de uma vez me falar que a Bíblia condenava o Espiritismo. Impossível a Bíblia condenar o Espiritismo se naquela época nem existia essa palavra e nem existia o Espiritismo. O Espiritismo, ele está em toda a lei da natureza, ele é de todos os tempos, mas ele foi codificado por Allan Kardec e o primeiro livro publicado foi em 18 de abril de 1857, que é esse livro aqui, né, com 1019 perguntas e respostas. Então, é aí que surgiu a doutrina espírita, mas ela é de toda a humanidade. Então, na primeira aliança, que é lá no Velho Testamento, predomina o monoteísmo, condução do povo para um único Deus. Então, lá naquela época, no Velho Testamento, era um único Deus, o monoteísmo. Aí não tem aquela história que Moisés ficou andando com o povo para encontrar na terra prometida? Eu acho até que eu anotei aqui. Vai que fugisse da minha mente, né? Então Moisés andou durante 40 anos com o povo ali, mas isso foi de propósito, para que aqueles homens vingativos, violentos, todos desencarnassem e desistissem da vingança, que eles queriam se vingar. A Eulália Bueno, ela que fala sobre isso. Ela fala que os mercadores percorriam esse trajeto que o Moisés levou 40 anos, eles faziam em 2 semanas. Então ele ficou rodando com as pessoas. Se a pessoa ficar rodando ali 40 anos com aquele povo, pensou o sofrimento, né? Para que desencarnasse todos aqueles homens violentos, vingativos. Não é por acaso, né? A gente sabe que o acaso não existe nas soberanas leis de Deus. Aí depois nos evangelhos, segundo a aliança, encontramos Jesus ensinando os mais lógicos princípios de moral e espiritualismo, sem, no entanto, evidenciar qualquer religião, a não ser afirmando que não viera destruir a Torá nem os profetas, representação do judaísmo, que era a sua religião. Jesus disse assim: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Então Jesus não veio destruir nenhuma lei, mas ele veio cumpri-la. Quando veio Jesus, a segunda revelação. Aí depois vem a terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Então, a Bíblia passou por muitas fases até chegar ao seu estágio atual. Desde a sua língua original até chegar ao Ocidente, passou do hebraico para o grego. Agora vocês imaginam, lá começa lá do hebraico para o grego, já foi tendo erros. Quando você vai lá no original, não é o que está hoje nas Bíblias que a gente conhece. Então, passando do hebraico para o grego, na famosa tradução dos 70, da Septuaginta, daí para o latim, com a Vulgata de São Jerônimo, depois para os diversos idiomas ocidentais e finalmente para o português até as nossas mãos. O interessante nisto tudo é que são encontradas muitas diferenças de tradução entre elas. E por quê? Aí vamos ver o porquê. O texto que originou não foi o mesmo? Por que falta unanimidade em suas traduções? Aí agora vem a resposta. E a única resposta encontrada é esta: a questão pessoal que cada corrente religiosa coloca em sua tradução. Então, cada corrente religiosa coloca em sua tradução aquilo que lhe interessa mais. Não sou eu que estou dizendo isso, não, é o Severino Celestino da Silva, tá? Sempre nos surpreendemos ao ouvir pessoas afirmarem que a Bíblia condena o espiritismo.
E gostaríamos de questionar com a seguinte pergunta: qual a Bíblia que condena o espiritismo? Nenhuma, porque, como eu já disse, não existia o espiritismo naquela época, não existia a palavra espírita, não existia a palavra mediunidade. Isso aí são palavras, neologias, palavras novas, criadas por Kardec para diferenciar de espírito, porque espírito sempre existiu. E espiritualidade também sempre existiu. Então são palavras novas, a palavra espírita, mediunidade, são palavras criadas por Allan Kardec para diferenciar. Então não é difícil concluir que houve uma desnaturação dos conceitos mais evidentes da Bíblia, adulterando-se a sua verdadeira essência. Na verdade, a Bíblia em sua língua original não condena o espiritismo, pois este nem existia na época em que os profetas receberam os seus livros sagrados. Então já é o que eu falei, né? Não precisava ter falado porque estava aqui. Mas como a gente é muito ansiosa, vai falando antes, né? O que já viria depois. E de onde vem então a condenação ao espiritismo e à mediunidade citada em versículos dessas Bíblias? Fica fácil deduzir quem foram responsáveis por estas introduções tendenciosas nos textos sagrados. Na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, Platão faz referência à necessidade de que se faça uma consulta aos textos sagrados em suas fontes originais, mostrando que os gregos, os latinos e os modernos não deram a mesma significação aos textos originais hebraicos, em específico com relação às penas eternas. Então, como eu já disse, não existe pena, condenação eterna, porque a condenação eterna, se ela existisse, Deus não seria perfeito, e Deus é perfeito em todos os seus atributos. Assim como também não existem os demônios. Isso aí foi uma criação dos homens para impressionar as pessoas, para dominá-los, para que as pessoas ficassem presos à religião. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo diz que os demônios nada mais são do que as almas dos homens perversos que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais. Então não existe demônio, não existe capeta ou satanás, como queiram dizer. Os textos das Sagradas Escrituras em sua língua original, o hebraico, não possuem em nenhuma de suas páginas condenação à doutrina espírita ou a qualquer outro princípio religioso. Todos sabem disto, inclusive os seus tradutores. As citações que usam com referência à doutrina espírita são de livre responsabilidade deles. Então isso aí foi colocado por livre e espontânea vontade de cada um dos seus tradutores. A Bíblia de Jerusalém, Edições Paulinas, por exemplo, considerada a melhor edição da Sagrada Escritura em português, traz em sua apresentação a informação de que sua tradução foi realizada por uma equipe de exegetas católicos e protestantes. No entanto, aparece em suas páginas a condenação à interrogação de espíritos, isto em um texto que não possui a palavra espírito no original. Aí você tem que ver lá em Deuteronômio 18:11. Por que será que estes tradutores procederam assim? Então vamos lá. Diante do que encontramos nos textos traduzidos, podemos concluir que, se eles conhecem os textos, não conhecem o Espiritismo e ainda possuem tendência contra a doutrina espírita, o que é lamentável, pois sabemos que o próprio Cristo perdoou as prostitutas e os Zaqueus da vida. Jesus falava com as prostitutas na rua, sendo que naquela época um homem falar com uma mulher na rua era considerado um crime, não podia. Haroldo Dutra Dias fala isso no seminário que ele faz sobre o livro Paulo e Estevão. E, no entanto, podemos observar ao longo da história que nossos irmãos tradutores ainda não aprenderam a respeitar aqueles que fazem parte de outro credo religioso, ainda que seja este um credo cristão, como é o caso do Espiritismo. Então, muitas pessoas ainda não aprenderam a respeitar aquela pessoa que pensa diferente dele, né? Eu sou espírita, mas eu respeito todas as religiões, todas as doutrinas, eu sempre falo isso para as pessoas com quem eu converso. Hoje mesmo falei isso com uma mulher na rua de manhã.
Eu respeito todas as religiões, todas as doutrinas, porque eu quero que também respeitem a minha. Assim como eu respeito todas, eu quero que respeitem a minha religião. Cabe aqui um questionamento. Por que precisam existir tantos tipos de Bíblias em português quando a Bíblia hebraica, que as originou, é uma só? Aí vamos lá. Os homens criaram, através dos tempos, conceitos e adaptações dos textos bíblicos às suas conveniências pessoais. Tudo em favor de si, dos interesses particulares. E o resultado é que, ainda hoje, são encontradas no Ocidente muita discrepância, discordância e derivações da Bíblia. Começa pela diferença entre a Bíblia católica, com 73 livros, e a protestante, com 66, quando a Bíblia hebraica tem apenas 24 livros. Olha as diferenças, né? Além disso, temos ainda as seguintes Bíblias conhecidas em nossa língua. A Bíblia Sagrada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia que o pessoal da Congregação Cristã usa. Não sei se as outras igrejas também usam essa, mas eu sei que a congregação usa essa. Porque eu ganhei uma Bíblia do meu cunhado, da congregação, e é com a tradução do João Ferreira de Almeida. Quando ele foi embora daqui, no ano de 2002, ele falou assim: eu vou te dar essa Bíblia, porque eu sei que você é inteligente e você vai ler e vai entender. Uma vez a gente conversando lá em Dourados, ele mora em Dourados. Aí ele falou assim que eu era inteligente assim porque Deus tinha me feito assim. Eu falei, nossa, mas então Deus gosta mais de mim do que do outro? Que ele falou assim, você é muito inteligente. Então Deus me fez mais inteligente do que os outros? Claro que não. Essa inteligência que eu já tenho, que nós já temos, todos nós temos, é um trabalho do tempo. Todos nós estamos aqui para desenvolver o nosso progresso intelectual, o nosso progresso moral. Então vamos continuar. Então é a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, é a do João Ferreira de Almeida, que é a mais aceita pelos protestantes, a Bíblia de Estudo Pentecostal, Assembleia de Deus, baseada também na tradução de João Ferreira de Almeida, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, Testemunhos de Jeová, a Bíblia de Jerusalém, traduzida por exegetas católicos e protestantes. A Bíblia, tradução ecumênica, traduzida por estudiosos de diversas confissões cristãs e do judaísmo. A Bíblia na linguagem de hoje. Temos ainda a Bíblia Sagrada do Centro Bíblico Católico, editora Ave Maria. A Bíblia traduzida por Antônio Pereira de Figueiredo, publicada em Lisboa. A Bíblia Viva, editora Mundo Cristão, a Bíblia Mensagem de Deus, edições Loyola, a Bíblia Sagrada, editora Vozes, de editora Santuário. Cada uma delas diz ser a mais correta e a mais digna de fé de ofício. Então, nós espíritas, a gente prefere estudar as obras de Allan Kardec, todas elas, para que a gente realmente entenda realmente o que é o espiritismo. Não que na Bíblia não tenha coisas boas, Claro que tem. Mas nós ficamos só com a parte boa e deixamos aquilo que a gente vê que não tem cabimento. Igual eu disse primeiro, tem muita contradição na Bíblia. Então, quando nós encontramos contradições na Bíblia, com quem que nós ficamos? Com Jesus. Este trabalho não tem por objetivo condenar nenhum princípio ou crença religiosa, pois sabemos que Deus e o Cristo não fazem distinção entre os homens. Então Deus e Jesus não fazem distinções entre nenhum de nós que estamos aqui na Terra. Para Deus todos nós somos iguais. E Deus olha por cada um de nós. Não há prêmios nem castigos particulares reservados por Deus para ninguém. Então não há prêmios nem castigos particulares reservados por Deus para ninguém. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Então Deus não faz diferenciação entre nenhum dos seus filhos. Está aqui na pergunta 842 do Livro dos Espíritos, qual seria a melhor doutrina? Aquela que faz mais homem de bem e menos hipócrita. Essa é a melhor doutrina. Que aquela doutrina que faz diferença entre os filhos de um mesmo pai, ela é perniciosa. Então ela é o quê? Perigosa. A título de esclarecimento, acrescentamos aqui que no hebraico existe uma palavra datim, plural de dat,
Em geral, é muito mal traduzida com o significado de religioso ou ortodoxo, como se as duas palavras tivessem o mesmo significado. No entanto, o sentido real desta palavra é praticante, observante, ou seja, aquele que pratica as leis do judaísmo, que são 613 mandamentos. Então, as leis do judaísmo são 613 mandamentos. Então, procuraremos ainda mostrar onde os textos bíblicos foram traduzidos, objetivando atender à conveniência de princípios religiosos humanos, sectaristas e não divinos. Esperamos contar com a ajuda do alto para sermos o mais coerente possível, buscando a verdade que nos liberta sem ferir o princípio religioso dos nossos irmãos que participam de outras correntes de fé. Então a gente procura não ferir nenhum princípio religioso de nenhum de nossos outros irmãos de outra doutrina, de outra corrente de fé. Finalmente, mostraremos que a primeira revelação de Moisés, os 10 mandamentos, e que a segunda revelação do Cristo, o Evangelho, não condenam o Espiritismo e estão ambas repletas de fenômenos mediúnicos. A Bíblia está repleta de fenômenos mediúnicos. E a primeira psicografia foi feita por Moisés quando ele recebeu os 10 mandamentos, que chama-se pneumatografia, quando os Espíritos escreveram na pedra os 10 mandamentos. É claro que para isso precisava de um médium de efeitos físicos, e Moisés era esse grande médium. Então, o Cristo, o Evangelho, não, nem a primeira revelação, que é lá com Moisés, nem a segunda revelação do Cristo não condenam o Espiritismo, e ambas estão repletas de fenômenos mediúnicos. Tanto as revelações de Moisés como as do Cristo estão lado a lado com a doutrina espírita, pois ambas se referem à terceira revelação, que é o Espiritismo. Aí vem uma explicação aqui que eu já falei, mas eu vou ler agora o que está escrito aqui. O Espiritismo. O vocábulo Espiritismo surgiu com a codificação da doutrina espírita feita por Allan Kardec e lançada na forma de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Consequentemente, 4.000 anos após os livros da Primeira Aliança, que é o Velho Testamento, serem escritos. Segundo o Haroldo Dutra Dias, ele diz que lá dos primeiros escritos da Bíblia até o final do Apocalipse levaram-se 2.000 anos. Agora vocês imaginam 2.000 anos, o que não foi mudado ao longo desses 2.000 anos, né? Então a Bíblia, lá no seu original, ela é perfeita, mas ela tem as suas contradições. Isso aí era para aquela época em que a gente ainda estava lá bem começando, né, a nossa humanidade. Não serve mais para hoje. Assim, o Espiritismo existe na Bíblia na forma de fenômenos mediúnicos e não com o conceito que lhe é atribuído atualmente. O Espiritismo não teve fundador. Milhares de espíritos se encarregaram de espalhá-lo pela terra inteira, conforme previsto por Joel em 3:1, iniciado em Atos, capítulo 2, versículo 1 e 21. Completando o cristianismo, o Espiritismo nos mostra claramente de onde viemos, o que estamos fazendo na Terra e para onde iremos. Toda a prática espírita é gratuita, dentro do princípio do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, se alguém um dia for numa casa espírita e alguém lhe pediu dinheiro, ali não é o verdadeiro Espiritismo, porque a gente tem que dar de graça aquilo que a gente recebeu de graça. A moral que o Espiritismo prega é a moral cristã, ditada por Jesus. O Espiritismo nos ensina que somos espíritos imortais e quer estejamos na Terra, quer no mundo espiritual, trabalhamos ativa e incessantemente para alcançar a perfeição. O Espiritismo respeita todas as religiões, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização entre todos os homens, independentemente de sua origem, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. O Espiritismo nos demonstra que a justiça divina é rigorosamente cumprida, havendo recompensa para os bons e cobrança para os maus.
Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 25, em Efésios, capítulo 6, versículo 8 e 9, em Coríntios, capítulo 3, versículo 25, em Tiago, capítulo 2, versículo 13, em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. E nos mostra também que não há penas eternas, igual eu já falei, não existe condenação eterna. Porque se a condenação eterna existisse, Deus não seria perfeito, e Deus é perfeito em todos os seus atributos. O espírito culpado, logo que se arrependa do mal que praticou, obtém a condição de se reconciliar com aquele ou aqueles a quem ofendeu. Nesta condição é preciso trabalhar para corrigir o mal que foi praticado contra o semelhante. O espiritismo não possui hierarquia religiosa, não tem sacerdotes, nem rituais ou formas de culto exterior, e nem queima de incenso ou velas, não usa amuletos ou similares, altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas e alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, cromoterapia, pirâmides, cristais, búzios ou quaisquer outros objetos. Portanto, não confunda espiritismo com umbanda, quimbanda, feitiçarias, candomblé, macumba, magia negra, magia branca, adivinhos, necromantes e cultos afro-brasileiros. O espiritismo é o evangelho redivivo de Jesus. O espiritismo não veio criar nenhuma moral nova. Está lá no capítulo 17 do livro do Evangelho. Ele veio apenas relembrar aquilo que Jesus falou, que foi mal entendido ou mal interpretado. Então não veio criar nenhuma moral nova, veio apenas relembrar os ensinamentos de Jesus. Aí esse João Pedro Prado, ele fala assim, que quando a gente é cristão, que a gente é considerado bobo, que a gente não está aproveitando a vida. Mal sabem eles que nós é que estamos aproveitando a vida, né? Realmente aproveitando a vida. E ele fala dos apóstolos, dos apóstolos Marcos, Mateus, Lucas e João. Ele fala assim, que Mateus apresenta o Cristo como um mestre. Ele fala como cada um apresenta o Jesus. Então, Mateus apresenta o Cristo como um mestre. Marcos, ele diz que é o evangelho querigmático, ele é o anúncio da fé. Lucas traz à luz a face e misericórdia de Deus. Então, Lucas traz à luz a face e misericórdia de Deus. E João, o foco principal em apresentar a divindade de Jesus. Que João claramente era o mais evoluído, ficou até o final com Jesus. Ele ficou até o final, ele viu a crucificação de Jesus e ele morreu com mais de 100 anos. Foi o único dos apóstolos de Jesus que não foi morto, não foi assassinado, porque os outros todos foram, né? Pedro, inclusive, foi na cruz, ele foi de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não merecia ser igual a Jesus de cabeça para cima. Ele foi crucificado lá de cabeça para baixo. Teve a cabeça cortada, e quando a cabeça rola, Jesus está do lado para receber Pedro. Assim como o Paulo também, né, que era o Saulo, que se tornou Paulo, quando ele também teve a cabeça decepada, está aqui no livro Paulo e Estevão, nesse livro maravilhoso, que eu já li ele 3 vezes, as 3 vezes eu chorei e muito. Divaldo Franco lê esse livro aqui todo final de ano. Então, quando Paulo também teve a cabeça decepada, ele também foi recebido por Jesus. E Jesus disse para Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Às vezes nós somos mais frágeis do que perversos. Espero que tenha sido esclarecedora, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, a gente está aqui para responder. Quem assistir depois, na hora que estiver no YouTube, tem uma dúvida, pode comentar que a gente responde. Nós estamos aqui para isso. É o nosso papel, é o nosso trabalho e a gente faz isso com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Porque quando a gente está fazendo isso, a gente está se iluminando. Estamos iluminando a alma. Como disse o Emmanuel, na pergunta 361 do livro Consolador, que nós não temos que querer convencer ninguém a vir para a nossa religião. O que nós temos que fazer é a nossa auto-iluminação. A gente tem que ser exemplo, né? Então vamos ser um bom exemplo. Que talvez
alguém olhe para nós e seja o único evangelho que aquela pessoa está lendo durante a sua vida ou o seu dia. Então vamos procurar sermos o melhor em todos os momentos da nossa vida, não só aqui na casa espírita, mas na rua, em casa, no trabalho, por onde nós formos. Vamos levar luz para o mundo. Deixemos a nossa luz brilhar e em breve teremos um mundo melhor. Jesus disse isso, né? Que nós possamos deixar a nossa luz brilhar e em breve nós teremos um mundo melhor. Então, que a paz e que o amor de Deus e de Jesus esteja com cada um de nós. E agora nós então faremos a nossa oração final. Então vamos lá, vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos amparou e que nos assistiu. E que neste momento, cada um de nós elevemos o nosso pensamento para quem nós queiramos que participe desse passe, dessa energia que vem de Deus e que vem de Jesus e que serve de alimento para o corpo e para o espírito. Que nós possamos sair daqui desta casa espírita hoje mais consolados e mais esclarecidos do que quando aqui chegamos. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, também dos nossos irmãos suicidas. Que o sofrimento deles também possa ser aliviados. E vamos, meus irmãos e minhas irmãs, buscar força e equilíbrio necessário para nós trilharmos o caminho da evolução moral. E que o amigo e mestre Jesus, ele possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja.